Educação à distância, mudando realidades. Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma disciplina do curso de Pedagogia. A disciplina vai ser Conceitos Básicos de Matemática e Estatística. Retomaremos alguns conceitos elementares de matemática visto no ensino fundamental e médio e abordaremos também conceitos de estatística e a estatística aplicada no meio educacional. Me chamo Rafael Nink e serei o seu professor durante essa jornada. Como audiodescrição, eu sou homem loiro, estou trajando uma calça jeans, sapato pretos, uma camisa roxa listrada e o meu sinal para a comunidade surda é esse, Rafael. Estou dentro do estúdio do IFRO Campus Porto Velho, Zona Norte, com um fundo branco escrito EAD Mudando Realidades. Para a aula de hoje, uma apresentação da disciplina, trazendo os objetivos da disciplina, a ementa e como será o processo avaliativo, bem como sugestões de leituras, as nossas referências básicas e complementares. Então, me apresentando, eu sou o professor Rafael Nink de Carvalho, graduado em Matemática pela Universidade Federal de Rondônia, também graduado em Sistemas de Informação pela Unesc em Cacoal e fiz 4 especializações relacionadas à educação matemática, ao ensino e tecnologias educacionais, as 3 pela Universidade Federal de Rondônia e após em tecnologias educacionais pela PUC-Rio. Fiz o mestrado em matemática pela Universidade Federal de Rondônia e atualmente cursando doutorado em ciências da computação pela Universidade Federal Fluminense. Minha experiência profissional como professor se dá na SEDUC, contemplando a educação, ensino fundamental, anos finais e ensino médio, na Unesc, com os cursos de graduação, professor assistente no mestrado Profimate como bolsista e atualmente professor do IFRO há 12 anos aqui no campus Porto Velho, Zona Norte. Ficam meus contatos, meu número de WhatsApp profissional, o endereço de e-mail e também o meu Instagram e site, que vocês podem consultar materiais complementares à disciplina. O endereço do campus Porto Velho, IFRO Porto Velho, Zona Norte. E, na sequência, a gente vai falar um pouquinho sobre a disciplina, como a disciplina está estruturada. Então, ela é uma disciplina de 60 horas, ofertada já no primeiro semestre, e nessa disciplina de 60 horas, parte da carga horária vai ser remota, com o material dentro do ambiente virtual de aprendizagem, e parte síncrona. Então, teríamos, das 60 horas, 6 horas é destinado para a extensão, e 54 horas-aulas para o conteúdo da disciplina. Dessas 60 horas, 6 vão ser síncronas e o restante, as 54 horas, vai ser no formato EAD, certo? O que vai totalizar 60 horas. O objetivo da disciplina é conhecer e dominar conceitos básicos de matemática, principalmente aqueles que são necessários para a formação do aluno na educação infantil e nos anos iniciais. Então, o conceito de número para o qual eu vou utilizar na docência da matemática lá nos anos iniciais. Aplicar corretamente as técnicas estatísticas em seus trabalhos, nas pesquisas e nos estudos realizados no campo educacional. A gente enxerga o professor como um pesquisador, não necessariamente um pesquisador científico, que vai produzir um artigo científico, mas um pesquisador da prática. O professor ele experimenta na sala de aula. E como mensurar esse experimento, como representar isso graficamente ou através de uma tabela, como mensurar se houve evolução no aprendizado do aluno, como identificar as métricas e indicadores utilizados no meio educacional, por exemplo, taxa de evasão, a taxa de retenção, a nota do IDEB, o que aquilo representa? Isso a gente vai ver durante a nossa disciplina. Então, com isso, o objetivo da disciplina é empregar a matemática como uma ferramenta de leitura, interpretação, análise e tomada de decisões.
sempre estabelecendo relações entre diferentes temas da matemática. Quando eu falo de conjunto, ele está relacionado, por exemplo, à geometria. Quando eu falo de razão e proporção, é uma métrica, está relacionado à grandeza, está relacionado também a medições, a geometria. Entre diversos temas e outras áreas do conhecimento. Resolver problemas matemáticos utilizando diferentes estratégias. Por exemplo, se eu tenho uma multiplicação que resolve o meu problema, eu posso fazer utilizando uma adição, já que uma multiplicação nada mais é do que uma adição que se ocorre de forma sucessiva. A resolução não vai isentar, não vai diferir o resultado desde que eu utilize a estratégia adequada para o problema. Procedimentos e recursos, desde a intuição até os algoritmos. Entender que todo algoritmo, por exemplo, o algoritmo da adição, tem um conceito por trás e o porquê que aquele algoritmo vai ser válido para todas as situações. E esses algoritmos têm que ser aplicados em problemas pertinentes à área da educação, que é o caso, por exemplo, lá do nosso conteúdo de estatística. E o nosso último objetivo é desenvolver a capacidade, bem como o espírito crítico e criativo, através da linguagem matemática, na solução de problemas. E a ementa, ou seja, todos aqueles conteúdos que vamos ver ao longo da disciplina, às vezes assustam, mas a gente vai ver, por exemplo, a formação do conceito de números e as relações, bem como as operações com esse número, o princípio fundamental de contagem, a ideia de conjuntos e suas operações, falar de grandezas e unidades de medida, falar ainda sobre razão e proporção, a representação dos diversos conjuntos através, por exemplo, de uma reta numérica, de um plano cartesiano, falar das figuras geométricas e planas espaciais, reconhecendo as suas características e o que define, por exemplo, uma figura como um quadrado, como um losango, aprender a como mensurar áreas e perímetros de figuras polinomiais, e aí entrar no conceito de estatística, que vai desde espaço amostral, a parte de probabilidade, a introdução à estatística, definindo o que é estatística e aprendendo todos os conceitos acerca dessa disciplina. E a gente não pode esquecer de reconhecer a estatística como uma ferramenta que pode ser aplicada no campo educacional, para mensurar todos os dados coletados em salas de aula e comparar com outras instituições ou outros municípios e outros estados. Então a gente pode agrupar esse conteúdo em 4 grandes áreas. A parte da aritmética, que vai estudar os números e suas operações e a representação numérica em conjuntos. A parte relacionada à geometria, que aí eu vou estudar desde ponto, plano, reta, as figuras planas, as figuras espaciais, aprender a mensurar a área. Uma unidade sobre probabilidade, que é a área da matemática que garante ou que tenta mensurar qual que é a chance de um evento acontecer. E por último, a estatística. Então todos esses conceitos estão interligados. Quando eu falo de aritmética, há uma relação com a probabilidade. Quando eu falo de porcentagem, eu posso mensurar a porcentagem de algo acontecer. Esse mapa mental está disponível lá no AVA, mas a ideia é exatamente que você verifique que os conteúdos, por mais que estão organizados em caixinha, aritmética, geometria, probabilidade, estatística, eles estão interrelacionados. Porque quando eu falo de princípio fundamental de contagem, eu estou exatamente definindo um espaço amostral. Quando eu falo de grandezas, eu estou relacionando, por exemplo, com as formas geométricas. Porque grandezas eu estou relacionando a mensuração, a medida. Então, essa mensuração, esse valor, essa métrica, pode ser aplicada para geometria, quando eu mensuro o comprimento de uma figura, ou a área de uma figura, volume. E os conceitos de probabilidade vai ser relacionado à estatística, por exemplo. Para eu definir uma chance de algo acontecer, eu preciso conhecer todos o evento, saber qual que é a probabilidade de algo acontecer, qual que é o meu espaço amostral. Então, todos os conceitos estão interrelacionados, não estão soltos. E para permear todo o nosso percurso,
vamos ter materiais disponibilizados lá no AVA, como links, slide, etc. Espaço para discussão através dos fóruns, onde você pode enviar as dúvidas, aulas síncronas e, ao longo disso, a realização de atividades de percurso no AVA, envolvendo a solução de problemas, a resolução de exercício e ainda as aulas síncronas, que vai se dar por meio de outras ferramentas, por exemplo, o nosso Google Meet, que será o ambiente das aulas síncronas, referente ao que seriam os encontros presenciais. Para recursos didáticos, temos a nossa biblioteca online e maior parte dos textos básicos estão dentro dessa biblioteca, mas poderão ser sugeridos outras leituras, como os próprios slides utilizados nas aulas, nas web aulas, e a leitura de textos em sites especializados, como o portal de periódico da CAPES, a Cielo, entre outros portais que disponibilizam materiais de cunho científico. Vamos utilizar as ferramentas de interação, por exemplo, o AVA, para troca de mensagens, para envios de dúvidas através dos fóruns de discussão. O meu e-mail que ficou disponível pode ser utilizado, o WhatsApp, o Google Meet e ainda lá no YouTube com algumas aulas que já estão gravadas. E como toda disciplina, a gente precisa mensurar o desempenho dos acadêmicos, dos discentes, para que esse valor componha depois lá o teu histórico acadêmico. E para essa avaliação serão utilizadas duas ferramentas, fechando 100 pontos da nossa disciplina, sendo a atividade de percurso disciplinar, que terá um peso de 50 pontos, metade da disciplina, que vai envolver conteúdos específicos da disciplina. E a segunda atividade é uma atividade de percurso interdisciplinar, fruto da disciplina de práticas colaborativas de estudo em grupo, que envolve os conceitos da disciplina, principalmente os conceitos estatísticos, na hora de traçar o perfil do docente lá na sua pesquisa ou o perfil do técnico, e ainda reconhecer alguns indicadores utilizados no meio educacional, por exemplo, a taxa de evasão, a nota do IDEB, qual é a nota do IDEB da escola a ser pesquisada durante esse percurso, durante os 10 últimos anos, qual que é a previsão de próximas notas, as metas a serem atingidas, qual que é a taxa de professores que estão ministrando disciplinas específicas com formação específicas, qual o percentual de professores que não têm a formação adequada para atuar lá naquela disciplina, tá? Ficam as referências básicas utilizadas na disciplina, o livro do Crespo, que aborda a estatística fácil, que vai ser a nossa referência básica para as aulas de estatística, está disponível lá na minha biblioteca. O livro Currículo e Conteúdos de Ensino de Matemática nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, que está disponível lá na página da USP. E Fundamentos e Metodologia de Matemática, que está disponível também lá na minha biblioteca. Além das referências básicas, a gente tem as referências complementares. Uma delas é o Censo da Educação Básica, e sempre a gente vai tentar trazer os resultados dos últimos censos, até para a gente ter uma informação mais atual, e esses dados podem ser obtidos lá na página do inep.gov.br. Além disso, o livro do Dante traz conceitos básicos de matemática, o livro do Dias, que fala sobre números e operações, e por último, os dois últimos, o livro do Camil, que trata Crianças Pequenas Continuam Reinventando a Aritmética, que está disponível também na minha biblioteca. E por último, Educação, Matemática e Teoria Histórico-Cultural do Moretti. Certo? Esses materiais estão disponíveis em sua maior parte dentro da minha biblioteca, e para você ter acesso à minha biblioteca é necessário inicialmente realizar o login no nosso sistema acadêmico, swap.ifro.edu.br. Feito o login, você vai procurar o ícone da minha biblioteca ou
no final da página tem os links úteis e um deles é exatamente o da minha biblioteca. Com isso, você garante o acesso à minha biblioteca através do login do Swap e aí você pode consultar as referências básicas através dos links anteriores ou na opção de busca você pode buscar tanto pelo autor quanto pelo nome dos títulos. Então essas são as referências básicas para a nossa disciplina e outras serão apresentadas ao longo da oferta. Até a próxima aula, e na próxima aula a gente já começa com o conteúdo de aritmética, falando sobre números e operações. Educação à distância, mudando realidades.